Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? É um privilégio estar com os irmãos que me viram chegando agora. Eu não perdi a hora, a gente estava na Vila Real, na congregação, acabou o culto lá às 7h05, hoje eu acelerei o culto e viemos rapidinho, então é um prazer estar com os irmãos novamente, rever os irmãos, é sempre um privilégio. A gente que está voltando agora da viagem missionária, domingo passado nós estávamos no norte de Minas, quase na Bahia. E os irmãos acho que acompanharam um pouquinho do que foi aquela viagem missionária e a gente ainda tem sonhado com aquela viagem, o que Deus fez. Então, aí o pastor falou, Fabiano, você pode pregar? Eu falei, claro, pastor, pregar eu sempre posso, ainda mais quando eu retorno uma viagem missionária, é sempre uma bênção, sempre um privilégio. Então, meus irmãos, durante a pregação, eu vou testemunhar um pouquinho do que aconteceu lá em Pai Pedro, tá? Então, você não estranhe eu colocar algumas histórias no meio, mas eu não vou sair da Bíblia, tá? Fiquem tranquilos, vou ser bíblico. É assim que nós fazemos aqui na nossa igreja. Vamos orar, então, antes de nós começarmos. Senhor Deus, Pai Santo, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a alegria de estarmos reunidos como igreja do Senhor, para prestar culto ao Senhor, ó Deus, e render glórias à Tua grandeza, à Tua majestade, ó Deus, e o Deus que Tu és, o Deus maravilhoso, o Deus tremendo. Por isso, Pai, nós te louvamos por tão grande privilégio, Pai. E agora que nós vamos ler a Tua palavra, nós rogamos a Ti, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos capacite a compreender, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, que a Tua palavra ela transforme os nossos corações, que ela nos incomode, ó Deus, e nos faça cada dia mais crentes melhores, crentes mais parecidos com o Senhor Jesus, mais parecidos com o que o Senhor quer de nós. Nós rogamos a Ti, ó Pai, a Tua bênção e a Tua direção, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. Agradecer também aos irmãos, os pais que enviaram, os adolescentes, que confiaram. Alguns falaram, estou mandando porque você está indo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas confiaram e foi uma bênção. E é uma alegria de saber que há 2 anos atrás eu fui sozinho para a Amazônia. O ano passado o Douglas foi comigo e nesse ano nós já fomos em 9. Então, assim, o ano que vem, se continuar crescendo assim, vai faltar um ônibus, mas graças a Deus por isso. Mateus capítulo 9, verso 35 até o verso 38. Eu farei a leitura, os irmãos mesmo assentados, mas com toda a reverência, eu peço que acompanhem. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, quando eu voltei de Pai Pedro, na verdade, no caminho, você vem ali digerindo tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu e percebeu, e o que Deus fez. E a gente que gosta de pregar, a gente vai preparando o sermão, A gente vai, nossa, isso lembra aquele texto, e lembra aquele texto. E esse texto ele tinha ficado já no meu coração, eu gosto muito desse texto. E o pastor Luiz Roberto falou, Fabiano, você prega? Eu falei, prego, claro. Ele falou, por que você não prega Mateus 9? Eu falei, pastor, é esse texto que eu queria pregar mesmo. Então eu falei, amém. Glória a Deus por isso, Glória a Deus por isso. E eu comecei a pensar sobre esse texto, a meditar sobre esse texto, e eu vim à viagem, 15 horas, pensando sobre Mateus 9 e colocando no meu coração e na minha mente sobre Mateus 9. E eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos essa noite. Meus irmãos, a viagem foi uma bênção, como alguns já acompanharam, pelo site ou falaram com as pessoas, foi realmente uma bênção. Todo o tempo lá, Deus ele agiu de forma maravilhosa, Deus ele operou de forma grandiosa e Deus ele conduziu a viagem de forma tremenda. Eu fui de carro, então foram 1.185 quilômetros, total de 14, quase 15 horas, e estava com as crianças no carro, então para e toma um café, toma uma água, vai no banheiro, então a viagem é um pouquinho mais longa, mas com a graça de Deus, chegamos bem, todos fomos bem, e Deus foi cuidando de detalhes, O André, que é meu filho mais novo, praticamente dormiu a viagem inteira,
E eu vi que Deus já foi cuidando disso. Porque eu fiquei preocupado, e se esse menino chora a viagem inteira, né? Mas não, Deus ele deu um soninho gostoso e ele foi cuidando. E o André chegou lá, ele ficou animado, e as pessoas olhavam, é seu filho? Eu falei, é, meu filho. E as pessoas falaram, pois é, parece. Né? E elas falaram, nossa, como é parecido com você, e foram parecidos. Eu falei, gente, eu não vejo tanta coisa semelhante assim entre eu e o André, a não ser o olho claro. Mas as pessoas não, é realmente parecido, é parecido. E, irmãos, eu fiquei pensando, quantos itens será que precisa ter uma pessoa para falar é parecido? Basta ter o nariz e a orelha iguais, os olhos, a cor dos olhos, a cor da pele, o que precisa para ser parecido? E eu vim meditando sobre isso, né? Eu vim pensando essas coisas de pai. E eu lembrei que a igreja cristã, a igreja que nós frequentamos, ela tem um nome que nasceu lá em Antioquia, quando os discípulos e aqueles seguidores de Cristo, eles eram tão parecidos com Jesus Cristo, que eles começaram a ser chamados de cristianos, né? No grego, cristianos. Cristianos quer dizer pequenos cristos. E isso não era um elogio, mas era um tom de chacota. Ó, lá vai os cristinhos, lá vai os crentinhos, como o pessoal fala hoje conosco, lá vão os crentinhos. Lá vão os cristinhos, os pequenos cristos. E assim a igreja, ela ganha o seu nome, igreja cristã, porque é uma igreja formada de cristãos, pessoas parecidas com Cristo. Então, quantas semelhanças nós precisamos ter com Cristo para falar, nossa, eles são parecidos com Cristo? Irmãos, eu realmente não sei. Eu não sei quantas semelhanças o meu filho tem comigo para falar, nossa, vocês são parecidos. Mas eu sei que a igreja cristã, e a nossa igreja, uma igreja cristã, é uma igreja que ela é tão parecida com Cristo, ou deve ser tão parecida com Cristo, a ponto das pessoas confundirem a nossa identidade. Irmãos, e esse texto, ele fala muito a respeito do que Jesus Cristo fazia. Eu queria que essa noite nós comparássemos um pouquinho. Nós que nos chamamos de cristãos, quando a pessoa fala, o que você é? Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou cristão. Então eu queria que nós olhássemos um pouquinho para as nossas vidas, e olhássemos um pouquinho para a vida de Cristo, e nós comparássemos as semelhanças. E você mesmo no seu coração, você vai responder quão semelhante você é a Cristo. E se você realmente pode usar essa alcunha de cristão. Olha o que o texto nos diz, meus irmãos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui você vê já uma primeira atitude de Jesus. Jesus, ele percorria, ele andava, e ele não estava estático, mas ele andava, ele estava ali, ele não estava parado, mas ele estava de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, anunciando as boas novas do reino. Você vê aqui Jesus, ele ativamente, de forma ativa, ele caminhava, ele se deslocava, ele percorria, e isso se desgastava com certeza. Ele não tinha trem-bala, não tinha avião, não tinha helicóptero, muito menos um carro, e ele percorria a pé as distâncias, de cidade em cidade, vilarejo em vilarejo, para anunciar as boas novas do reino. É assim que Jesus fazia. Ele não tinha preocupação, mas vai cansar, é muito longe. Ele fazia, simplesmente ele fazia, porque ele entendia que essa era a missão que ele tinha, a missão que o Pai tinha dado. E ele percorria todas as cidades, e ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho, e ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Meus irmãos, é interessante você notar, talvez você que foi à viagem missionária, ou já participou de outras viagens missionárias, você deve estar orgulhoso consigo mesmo, falando, olha só, eu fui também, como Jesus eu fui. Eu montei naquele ônibus, eu montei naquele carro, montei naquele avião, e eu fui para uma viagem missionária, eu visitei cidades, eu visitei comunidades, e lá a região que nós fomos era justamente assim. A cidade era minúscula. O pessoal falou que a cidade tinha 5.000 habitantes, erraram. A cidade, na verdade, a cidade mesmo tinha 2.000 habitantes. E se você falasse, irmãos, vamos levantar cedo e fazer uma caminhada de 1 quilômetro, não dava, porque a cidade tinha 600 metros por 700 metros. Tão grande assim. Então, tinha 2.000 pessoas na cidade e 3.000 pessoas espalhadas pela área rural, muitas comunidades quilombolas que ficavam a 30 quilômetros, 15, 70, 80, eu acho que 89 quilômetros é a maior distância
é a maior distância que nós tivemos que percorrer ali. Na verdade, não chegamos a essa comunidade, mas é assim que era a cidade de Pai Pedro, espalhada. Irmãos, e lá nós conhecemos o pastor Lenilson, que os irmãos também conheceram, e o pastor Lenilson, ele fazia isso com o carrinho dele. Você sabe o que é você percorrer 90 quilômetros em estrada de terra? É muito diferente do que no asfalto. No asfalto é 1 hora, em estrada de terra são 3 horas. E ali eu vi aquele homem percorrendo as estradas de terra para levar o evangelho para as pessoas que estavam nas comunidades mais distantes. E talvez ele pudesse se orgulhar por fazer isso, mas você não via, não era assim que nós vimos. Talvez você que viajou, você fala, olha, eu fiz isso, eu fui às comunidades distantes. Mas, meus irmãos, tem um aspecto interessante que o texto às vezes não nos mostra, mas o verbo percorrer, o verbo ensinar, o verbo pregar e o verbo curar, todos esses verbos denotam uma ação contínua de Jesus. Jesus não fazia isso somente em épocas de viagem missionária. É muito bom você fazer isso na viagem missionária. Isso quer dizer que você é um seguidor de Cristo, você é um imitador de Cristo. Mas Jesus, ele fazia isso de forma constante, não apenas no mês de julho ou no mês de dezembro. Então, Jesus, ele fazia isso de forma constante, de forma ativa e constante. O evangelizar e pregar não era apenas um mero acaso, um mero acidente de percurso. Ele estava ali sentado sem fazer nada, e de repente apareceu uma pessoa e falou, bom, já que está todo mundo parado aqui, vamos evangelizar e pregar e vamos curar. Não era assim que Jesus fazia. Jesus, ele fazia de forma ativa. De forma ativa, ele saía pelas comunidades pregando, falando do evangelho do reino e curando as enfermidades. Aqui a gente vê Jesus, ele basicamente fazendo 2 coisas. Ele cuidando da alma do homem e cuidando do corpo do homem. É assim que Deus nos fez. A teologia diz que nós somos feitos corpo e alma, ou corpo e espírito, é a mesma coisa. É assim que Deus fez o ser humano. Nós somos todos feitos de corpo e alma. E se você fala, eu vou cuidar da alma das pessoas, muito bom, mas você não está cuidando do homem. Se você falar, então eu vou cuidar do corpo das pessoas, das suas necessidades, das suas doenças, da sua fome. Irmãos, e lá nós vimos muita fome. Nós vimos muita fome. Nós vimos ali um colégio municipal que só tinha 10 dias de férias. E nós perguntamos para a professora, para a diretora, por que só 10 dias de férias? Foi porque se nós dermos mais dias de férias, as crianças ficam sem comer. Porque a única refeição que as crianças fazem é na escola. E elas comem às 10 da manhã um prato de farinha e feijão, para dar aquela sustância. E quando elas chegam em casa não tem mais nada. Então, se as crianças ficam 10 dias em casa de férias, são 10 dias sem comer. 10 dias sem comer. E talvez você fale, então, é isso que eu vou fazer então. Eu vou comprar feijão e farinha e eu vou cuidar da alimentação dessas crianças. Meus irmãos, é muito bom fazer isso. Isso faz parte da igreja cristã. Mas se você fizer somente isso como igreja, somente isso como cristão, você não cuida do homem. Porque o homem é corpo e espírito, é corpo e alma. E Jesus, ele agia dessa forma, cuidando das carências físicas. Aqui, quando fala a cura de doenças e enfermidades, não era apenas uma pessoa que estava doente que Jesus fazia um milagre, mas era atender às necessidades humanas. Era isso que Jesus fazia. Ele saía do seu lugar, ativamente, ele percorria as regiões e ele cuidava das necessidades das pessoas. Mas ele entendia que não era somente isso. Ele cuidava também da alma das pessoas. E para você cuidar da alma das pessoas, você prega o evangelho. Você fala da salvação, você fala da ira de Deus, você fala da graça de Deus. E isso sim, quando você faz isso, você cuida das pessoas. E o nosso Senhor Jesus, ele fazia isso como ninguém. Esse trecho que nós lemos, esses apenas 4 versículos, eles são um resumo de tudo que Jesus fazia. Ele é uma divisão aqui no Evangelho de Mateus, e ele mostra o que Jesus fazia. Então, se nós queremos ser imitadores de Jesus, você quer conhecer, saber o que Jesus faz para que eu possa imitá-lo? Leia esses 4 versículos. Claro que não só isso, mas aqui nós temos um bom resumo, e o primeiro ponto é, Jesus, ele cuidava das pessoas. Jesus, ele cuidava das pessoas. O verso 26 diz, 36,
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, o olhar de Jesus era um olhar totalmente diferente dos nossos olhares. O texto fala que ele olhava para as pessoas, ele via as multidões e ele se compadecia. A compaixão é você se importar tanto com uma outra pessoa, a ponto de você sentir o que ela sente. É uma proximidade tão grande com aquela pessoa que você não conhece, a ponto de você sentir a dor dela, a ponto de você sentir a necessidade dela, você sentir a aflição. Jesus fazia isso como ninguém. Ele olhava as multidões e ele percebia que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, no seminário, alguns professores brincam, né? A gente nem usa muito ilustração de ovelhas, porque todos os alunos vão por esse negócio de ovelha. E eu fui aprendendo mais sobre ovelha. Irmãos, a ovelha é um animal muito, muito frágil. Se você não guiar a ovelha, ela fica ali na chuva. Se você não cuidar da ovelha, não trazer, não tratar, ela fica ali, ela morre. Ela morre. Ela não se cuida. Ela não consegue se cuidar como outros animais se cuidam. E Jesus, ele olhava e ele falava: são esses animais frágeis que estão aí deixados, estão descuidados. E Jesus, ele percebia a aflição dessas pessoas, percebia como que essas pessoas estão aflitas. E, meus irmãos, é isso que nós vemos. Você já parou uma vez para olhar para a sociedade? Alguma vez você parou só para olhar o caos que nós vivemos? As pessoas estão aflitas, correndo de um lado para o outro, batendo a cabeça aqui e acolá, se enroscando num arame farpado aqui, se enroscando num outro espinho ali. É assim que o mundo anda. O mundo anda correndo para vários lados, buscando várias verdades. Basta nós olharmos o Facebook um pouquinho e alguns programas de televisão, que a gente percebe a aflição das pessoas. As pessoas estão buscando se agarrar em alguma coisa que dê algum sentido. E muitas tentam se agarrar ao trabalho e só vão perceber que a sua carreira não faz sentido para a sua vida só quando elas se aposentarem. Elas vão perceber que, poxa, o que eu fiz? Ainda esse vazio não passa. Por mais promovido que eu tenha sido durante a vida inteira, por mais fortuna que eu tenha feito, ainda esse vazio não passa. Meus irmãos, é assim que o mundo corre, é assim que o mundo anda. Nós percebemos isso, mas talvez nós não nos atentamos a isso. Mas Jesus não. Jesus, ele olhava para essas pessoas e ele sentia a dor que essas pessoas sentiam. Ele sentia o desespero dessas pessoas, a dificuldade e a necessidade dessas pessoas. Lá o pastor Lenilson, os irmãos conheceram e viram a simplicidade daquele pastor. Mas, meus irmãos, a forma com que Deus usa aquele homem é de nos envergonhar. Eu brinquei muito com o Douglas, né, lá, e a gente falou, se ser crente é isso, a gente precisa se converter ainda. Porque aquele homem, ele olhava para as pessoas, ele amava aquelas pessoas, de uma forma que eu falei, Senhor, como eu preciso aprender, como eu preciso crescer ainda na minha vida cristã, na minha intimidade com o Senhor, porque eu não consigo, às vezes, fazer o que esse homem faz. Eu não consigo agir dessa forma. E eu olhava para aquelas pessoas, e ele amava aquelas pessoas. Ele olhava com olhos de misericórdia, com olhos de compaixão, e ele se desdobrava. E você acha que lá é uma grande igreja? Você acha que lá é uma igreja rica? Meus irmãos, é uma igreja com 40 pessoas, que arrecada R$ 1.500 por mês. É uma congregação de uma cidade vizinha, da cidade de Porteirinha. Essa é a congregação de Pai Pedro. O pastor Lenilson, ele ganha da igreja R$ 500 por mês. E é assim, com esse recurso e com algumas outras doações que ele faz ali a obra, e ele vai se desdobrando, ele vai ali compartilhando, vai repartindo aquilo que ele tem, por compaixão com essas pessoas. Ele ganha banana, aquele monte de banana, e você fala, bom, agora ele vai vender para ter alguma renda a mais. Não, ele vai distribuir com as pessoas. Irmãos, e com esse trabalho que ele faz, ele começa a ganhar a atenção das pessoas. E ali você corre a cidade, você corre os vilarejos, toda a comunidade,
E todos conhecem quem é pastor Lenilson. Todos conhecem quem é aquele servo de Deus. Todos conhecem o amor com que ele trata. E eu falei, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida, porque se isso é ser crente, se isso é ser pastor, eu não sou pastor. E nós fomos vendo ali como que... Por isso que o texto de Mateus 9, ele não saiu da minha cabeça durante toda essa viagem, porque eu falei, Senhor, olhos de misericórdia, olhos de compaixão, como isso tem faltado para nós como igreja do Senhor. E lá eles fazem um trabalho, que é o projeto Shalom. Eles cuidam de 150 crianças. Então, as crianças têm uma refeição por dia na escola, e aquelas que participam do projeto Shalom têm mais uma refeição. Então, para as crianças é muito bom participar do projeto Shalom, que elas têm um direito a uma refeição a mais durante o dia. Nas suas casas elas não terão. Irmãos, ele cuida de 150 crianças. Ele dá alimentação, é claro que uma alimentação simples, é sopa, não tem nada muito mais do que isso. Para 150 crianças. Ele dá alimentação, ele dá aula de informática, ele dá aula de música. E ele cuida de 150 crianças, com os poucos recursos que ele tem. Hoje o projeto ele custa R$3.000 por mês. E com R$3.000, ele e a família dele, eles cuidam daquelas pessoas e eles têm transformado a cidade de Pai Pedro através de um olhar de amor, através de um olhar, o mesmo olhar que Jesus Cristo tinha, vendo a necessidade das pessoas. E ele poderia falar, mas necessidade passo eu também. Necessidade eu também passo. Ele não é rico. Alguns irmãos conhecem ele daqui também da igreja. Ele não é rico, não tem bens, não tem posse, não tem poupança, não tem grandes salários. Mas assim ele se entrega. E ele ama aquelas pessoas, a ponto de nos constranger como crentes. A ponto de a gente olhar e falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque o que ele faz para ajudar 150 crianças, às vezes eu gasto com coisas bem menos importantes. Irmãos, é olhar de compaixão, é você perceber a aflição das pessoas. Então ali o pastor ele chega com o alimento, ele chega às vezes com roupa, pode mandar roupa para ele, geladeira, tudo que você quiser mandar, pode mandar. Tem um ônibus no braço que leva para Pai Pedro. Mas ali, com esse amor de compartilhar o pouco que ele tem, ele consegue chegar no coração das pessoas e falar, eu te ajudo hoje, mas eu quero te ajudar para a eternidade. E ali, meus irmãos, o Evangelho tem entrado naquelas famílias. Ali as pessoas têm conhecido o amor de Deus na prática, através do olhar de compaixão da igreja presbiteriana de Pai Pedro, daquela pequena igreja, daquela pobre igreja, daquele pastor que está jogado e deixado lá, esquecido numa cidade que ninguém quer ir. Eles são congregação e a igreja mãe, durante toda a semana que nós estivemos lá, não fez uma visita. Não teve ninguém da igreja mãe vindo visitar. E está lá aquele pastor deixado, mas não sozinho. Porque Deus tem acompanhado e Deus tem usado de forma impressionante a vida dele ali. E a vida daquela igreja. E aquela igreja, através de um olhar de compaixão, de misericórdia, aquela igreja tem mudado uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Tem mudado a realidade de crianças. Porque quando a criança ela vai para a aula de música, ela não vai lá para aprender a tocar rock and roll. Eles aprendem a tocar hinos e cânticos. Quando vai para a aula de informática, não é para fazer qualquer coisa. E ali a palavra é pregada também para essas crianças, e isso tem transformado a realidade, através de um olhar de compaixão, através de um olhar de misericórdia. Então, meus irmãos, é assim que Deus faz. É assim que Jesus fazia, e é assim que nós cristãos, se queremos ainda usar essa alcunha de cristãos, devemos fazer, nós devemos imitar Jesus, e é assim que Jesus fazia. Ele olhava para as pessoas e ele tinha um olhar de misericórdia, e ele via a aflição delas, ele via a aflição de um bêbado. E lá, como todo lugar tem, mas na cidade interior parece que tem mais, tinha muitos bêbados, e você vê que na pobreza deles, pessoas que ganhavam R$200 por mês, ainda gastavam com cachaça. Então isso trazia mais miséria ainda. E uma banda que estava conosco lá, o rapaz deu um testemunho e falou, não tirem sarro dos bêbados, porque um dia eu fui um bêbado desse. E hoje esse cara se converteu ao Evangelho, e esse cara está pregando o Evangelho por todo o Nordeste com a banda Sal da Terra,
um ex-bêbado transformado pelo Evangelho. Porque alguém um dia teve um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, e pegou aquele bêbado fedido, que eles não são bem cheirosos, meus irmãos. A gente até brincava com o Douglas não pode ver um morador de rua, um bêbado, que ele pega mesmo. E a gente fala, Douglas, cadê seu bêbado? A gente brincava assim, cadê o seu bêbado? E ali o Douglas e outros irmãos também foram pregando o Evangelho. Meus irmãos, é somente o Evangelho que transforma a situação das pessoas. Quando os jovens dessa igreja saem para evangelizar nas ruas de Jundiaí, o que falta para as pessoas não é cobertor, não é travesseiro, não é sopa, é Evangelho. Porque o que prende as pessoas nas ruas é o pecado, não é a pobreza. Porque a prefeitura, os órgãos competentes, eles têm alguma estrutura até que razoável, né, para dar um abrigo, algum tipo de abrigo, pelo menos para não dormir no relento. Mas a gente percebe que muitas pessoas estão nas ruas porque o pecado as prende, o vício em drogas, em álcool, as prende. Meus irmãos, enquanto alguém com um olhar de misericórdia e compaixão não chegar do lado dessa pessoa e falar, eu tenho uma mensagem para você, uma mensagem que te liberta de tudo isso. Meus irmãos, dificilmente ele vai sair por si só. E ali a gente vê uma cidade sendo transformada. Uma cidade com toda a dificuldade que você imaginar. Uma cidade que não tem emprego nenhum. Uma cidade que não tem nada de bom, nada de muito bonito. Mas ali, a igreja está fazendo a sua parte, uma igreja relevante. O verso 37 diz, e então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, a seara é gigante. É gigante. Nós teremos agora o mês que vem, se Deus assim abençoar, a nossa irmã que está no Oriente Médio, naquele país fechado ao Evangelho. E nós falamos com ela quase que semanalmente, quando ela estava lá, e ela ia dando os relatos, e ela fala, os campos estão brancos, é só sair colhendo, está tudo no ponto, o pomar já está maduro, as frutas estão grandes, estão prontas para ser colhidas. Irmãos, a seara está cada vez maior, mas os trabalhadores são tão escassos, os trabalhadores são tão poucos. E Jesus já dizia isso há 2000 anos atrás. A seara é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. Mas como que os trabalhadores são tão poucos se a igreja cristã no Brasil, ou a igreja evangélica, ela cresce em ritmos alucinantes, a ponto de chegarmos já a 30% da população, o que éramos há algumas décadas atrás 5%, 3%, e hoje os que se dizem evangélicos são 30% da população brasileira, mas ainda faltam trabalhadores. Cadê os trabalhadores? É claro que a gente sabe que ser evangélico hoje não quer dizer mais nada. Hoje não quer dizer mais nada. Mas onde estão os trabalhadores? E ali nós vemos, talvez você fala, poxa, que legal, um projeto com 150 crianças, deve ter muita gente a fim de ajudar uma pessoa como essa. Não, não tem. Não, não tem. São poucas as pessoas que ajudam um projeto desse. São poucas as pessoas que se comprometem a irem lá ou a contribuírem de forma financeira. São tão poucas as pessoas. E eu tenho tido muito contato com missionários ultimamente, e missionários que vão para lugares que ninguém quer ir. Lugares ali, tipo, realmente, Oriente Médio, que você corre risco de vida. E de repente, Deus levanta uma pessoa e fala, Senhor, eu quero ir para lá. Eu quero ir lá para o meio da África. Eu quero ir lá para a Nigéria. Eu quero. E de repente você fala, bom, esse missionário está indo totalmente suprido, totalmente sustentado. Não, meus irmãos, muitos missionários não vão para os campos, porque não tem sustento. A nossa irmã que está no Afeganistão, ela tem parte do sustento. E ela vai lá pela fé e Deus sustenta. Irmãos, isso é interessante, Deus sustenta. Deus sustenta. Agora, nós como cristãos, nós perdemos o privilégio de participar da obra missionária de forma mais ativa. De nós, além de irmos, nós sustentarmos. De nós irmos de forma mais ativa. Nós perdemos a oportunidade. Nós perdemos a oportunidade. Então, por isso Jesus fala, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele fala, rogue
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Meus irmãos, a coisa mais impressionante que você vê no campo missionário, e que nós vimos nesse campo missionário, foi o Senhor da seara. Essa é a coisa mais impressionante, que apesar de parecer que o pastor Lenilson é um pobre coitado jogado no norte de Minas, a gente vê a mão de Deus atuando em todo o tempo. E ele fala, irmão, não sobra dinheiro não, mas nunca faltou. Nunca faltou. Ah, mas irmão, e questão de saúde? Deus também tem sustentado. Eles não têm nenhum Albert Einstein lá, eles não têm nenhum Hospital das Clínicas lá, mas Deus tem sustentado, Deus tem cuidado da vida deles assim de forma primorosa. Irmãos, nós vimos o Senhor da seara agindo de forma impressionante, e que às vezes nós não atentamos para outras situações aqui, quando nós estamos. Nós fomos para o sertão de Minas, uma região seca, ela é pobre por causa da seca, não tem água, uma região que não tem água, e eu creio que alguns irmãos já viram um relato. E nós ali, com a bênção de Deus e com a direção de Deus, nós perfuramos um poço naquela região. E a história do poço eu não vou contar agora, porque daria mais meia hora de relato, e um dia eu te conto. Mas assim, foi algo, a forma com que Deus ele moveu as pessoas para furar esse poço foi algo impressionante. Até a escolha do local, que tinha sido um e mudou, foi algo impressionante. Mas, meus irmãos, o que Deus traz para aquela região, Deus faz o impossível, mostrando que Ele é o Senhor, mostrando que Ele é o Senhor daquela seara que estava ali, e que Ele que ia preparar aquelas vidas apenas para serem colhidas. Ele era o Senhor. E você vai para uma região, para um sertão, uma terra seca, um solo duro, uma água salobra, uma água ruim, sabe aquela água dura, cheia de calcário, que não dá para beber? É assim que é a região do norte de Minas, assim que era ali a região de Pai Pedro. E nós furamos um poço, e a região ali onde nós furamos o poço, existiam outros poços artesianos, e os poços ali eles davam cerca de 1.500 litros de água por hora, 2.000 litros de água por hora, e a nossa intenção era o seguinte, se nós furarmos um poço para aquela comunidade, uma comunidade com apenas 70 famílias, se nós perfurarmos um poço que dê 4.000 litros de água por hora, já está bom, já abastece todo mundo, essas 70 famílias estarão supridas, porque essas famílias que ficam na comunidade que chama Atrás dos Morros, é uma comunidade mais afastada, e eles precisavam buscar água potável de charrete. Então, imagine para a plantação, não dá para plantar nada, não dá para você puxar charrete o dia inteiro buscando água. Então, eles eram meio esquecidos, e nós fomos ali para Trás dos Morros, fomos perfurar esse poço. Meus irmãos, quando a máquina começou a entrar na terra, aquele poeirão subindo, quando chegou em 30 metros, já começou a dar água. E quando chegou a 50 metros, nós já estávamos com 15.000 litros por hora. Já era ali uma vazão que as pessoas não conheciam naquela região. Não conheciam naquela região. E foi perfurando, porque quem cuida da água lá de Minas, a Copasa, a autarquia que cuida da água, ela pede no mínimo 80 metros, então a gente precisava perfurar 80 metros para cumprir a legislação. Irmãos, e fomos perfurando, quando chegamos nos 80 metros, nós já estávamos em 50.000 litros de água por hora, e nós queríamos apenas 4.000 litros de água. Nós estávamos em 50.000 litros de água por hora. A cidade de Pai Pedro, ela consome 26.000 litros de água por dia, ou seja, em meia hora, o poço ali poderia abastecer toda uma cidade. Toda uma cidade. Meus irmãos, e ali a gente já vê o Senhor da seara agindo. Porque Deus ele opera um milagre ali de uma forma que as pessoas não esperavam, nem nós esperávamos que Deus fizesse isso. A gente só queria um pouquinho de água, a gente só queria poder ajudar aquelas pessoas, cuidar um pouquinho aqui uma das partes do homem. A gente estava levando o evangelho, e a gente queria usar a outra parte, queria cuidar do corpo do homem agora. A gente só queria 4.000 litros. E Deus ele nos manda 50.000 litros de água. E já ficamos felizes. Mas até aí você pode pensar, mas isso é uma coincidência, né? Deu uma sorte tremenda e pegou um veio d'água lá que é bom demais. Pois é, meus irmãos, agora você já viu o raio cair no mesmo lugar 2 vezes, né? E cair com tanta potência. E depois que nós analisamos a água, nós pedimos para analisar aquela água, e já no nosso penúltimo dia de viagem,
Chega o laudo da água e a água era doce. Numa região que não existe água doce. Numa região em que a água é salobra, a água era doce. Então nós tínhamos ali 50 mil litros de água doce, de água que você podia beber. Para nós que estamos acostumados com essa água, a água ainda para nós ela é um pouquinho mais amarga, né? Mais com calcário. Mas as pessoas de lá, quando eles começaram a beber aquela água, eles falaram, meu Deus, essa água dá para beber na hora. Essa água é fantástica. E nós levamos essa água um pouquinho lá para os lugares, para algumas casas, e as pessoas provavam a água e elas faziam festa, porque a água era doce. A água era doce. Meus irmãos, e ali a gente percebeu que o Senhor da Seara, ele operava da forma que ele queria. Como que o Senhor da Seara, ele agia naquele lugar da forma que ele queria, de uma forma que a gente nem esperava. Porque, na verdade, nós não tínhamos dinheiro para furar poço algum. Até uma semana antes da viagem, nós não tínhamos o dinheiro para furar poço. O poço lá custou 28 mil reais. Começou em 58 mil e foi baixando até 28 mil reais. Nós não tínhamos dinheiro para furar poço algum até uma semana antes. E Deus foi movendo as pessoas, e Deus moveu uma pessoa dos Estados Unidos, que estava completando 50 anos de aniversário esse ano, e ela queria fazer algo diferente, uma mulher crente, não é da nossa igreja, e ela queria fazer algo diferente nos 50 anos. 50 anos é uma data marcante, eu imagino, né, para os irmãos que já completaram, meio século de vida, privilégio, né, privilégio. E ela queria fazer uma viagem pela Europa, e Deus fala para ela, você vai furar um poço no sertão. E Deus foi fazendo, e também não vou entrar em detalhes dessa história, mas o Senhor da Seara, ele foi movendo até que essa mulher ela entre em contato conosco, a gente consegue contato, e enfim, a gente conseguiu furar um poço sem dinheiro, a gente conseguiu furar um poço que dá muita água, 50 mil litros por hora, é muita água, e água doce. Água para plantar, para dar para os animais, água para beber. E, meus irmãos, o prefeito da cidade, um católico fervoroso, aquele católico carola, chorava, porque eles falavam, eu nunca vi isso acontecer. É Deus quem fez isso. Irmãos, é o Senhor da Seara que Ele faz. É uma seara que é dele. Pastor Lenilson não está largado lá. Ele está debaixo do Senhor da Seara. E sabe o que o Senhor da Seara faz com 60 missionários que saem de Jundiaí, de Guarulhos, de Ribeirão Preto? Ele fala o seguinte, ó, vem cá, senta aqui na primeira fileira. Senta aqui, eu vou mostrar um negócio para vocês. Eu vou mostrar que essa seara tem um Senhor. Eu vou mostrar que a igreja do Senhor, quando avança, ela não avança de forma sozinha, não avança abandonada, mas ela avança debaixo do meu senhorio, da minha ação e do meu poder. Irmãos, foi isso que nós vimos em Pai Pedro. O Senhor da seara agindo de forma grandiosa, de forma impressionante, de forma que nós nem esperávamos. E isso foi somente um pouco do que aconteceu lá durante essa viagem missionária. Meus irmãos, e quando nós olhamos um pouquinho daqui sobre esse texto, sobre a forma que Jesus fazia, esse reconhecimento de Jesus que existia um Senhor da seara, quando a gente começa a olhar para Jesus e a gente começa a comparar com as nossas vidas, quantos traços nós temos semelhantes com o nosso Jesus? Quanto que nós, como cristãos, nós nos assemelhamos com Jesus Cristo? Um Deus que estava preocupado em cuidar das pessoas na sua integralidade, cuidar não só da alma, mas também cuidar do corpo. Um Deus que amava e olhava e se importava com as pessoas que sofriam, as pessoas aflitas, sejam elas bêbadas, drogadas, ou sejam elas nossos amigos do trabalho que não conhecem o Senhor Jesus, estão aflitos da mesma forma. Um Deus que entendia que a seara era grande, mas a dificuldade, mas não se esmorecia porque percebia que existia um Senhor da seara e que Ele não estava abandonado, que tinha essa confiança no Senhor da seara. Meus irmãos, quando a gente olha para Jesus, o que Jesus fazia, quanto que você se assemelha a Jesus? Quanto que você é parecido com Jesus? A ponto de você se chamar cristão, pequeno Cristo, né, cristiano.
quanto de cristão nós temos, a ponto de nos chamarmos cristão. Nós somos tão parecidos com Cristo, a ponto de nos confundirem com eles. Nos confundirem com Ele. Será que é isso? É assim que nós somos? E, meus irmãos, eu não quero responder por vocês, eu respondo por mim. E quando eu olho para mim, eu falo, Senhor, me ajuda a crescer. Preciso crescer muito mais. Porque se para usar esse nome cristão, eu preciso ter alguma semelhança, ou o máximo de semelhança possível com esse relato do que Cristo fazia, eu vou precisar comer muito feijão com farinha ainda. Eu preciso crescer muito na fé. A minha vida cristã precisa ir para um novo patamar. Eu preciso me desprender de muitas coisas, de muitos pensamentos, de muitos afazeres que não me levam a nada, que não me levam a lugar nenhum, de muitas preocupações que apenas consomem o meu tempo e a minha atenção, que não me permitem olhar para as pessoas e perceber a aflição de cada um. E às vezes não permitem nem nós percebermos a aflição dos nossos irmãos aqui do banco, que estão ao nosso lado, compartilhando nosso WhatsApp e nosso Facebook. Estamos tão preocupados, meus irmãos, com coisas, tão preocupados com coisas. E lá nós vimos pessoas que não se importam com a sua roupa, não se importam com o preço do seu carro, não se importam com muita coisa. Pessoas que ganham R$300 por mês e eles vivem muito mais felizes do que muitos de nós. Eles têm a Deus e isso basta. Eles têm ali o alimento e o Senhor prometeu que cuidaria de nós, não nos faltaria o vestimento, a vestimenta, não nos faltaria o alimento, não nos faltaria o abrigo. É o que Deus fala em Mateus 6, né? Não, é isso que Ele prometeu. E pessoas que estão ali felizes, olhando para o consumador da sua fé. Irmãos, uma viagem missionária, se você começar a conversar com as pessoas que foram, os adolescentes que foram, os jovens que foram, se vocês acharem essas pessoas um pouco estranhas, fica tranquila, é assim mesmo. Quando você volta de uma experiência dessa com Deus, você não tem como ser a mesma pessoa, você não tem como fazer as mesmas coisas. Quando você vê o que aconteceu lá, da forma com que Deus agiu, da forma com que Deus se apresentou e se mostrou, e falou, ó, sou eu que faço, vocês estão aqui só para participar e perceber o que eu faço. Meus irmãos, você não volta igual, por isso eu te aconselho, eu te faço um pedido, se prepare para uma viagem missionária. Claro que não existe essa necessidade de você ir para uma viagem missionária para você ser salvo, nada disso, meus irmãos. Mas eu deixo isso como um conselho. Vá conhecer os campos brancos mais de perto. Vá se desapegando da sua realidade, nem que seja por 2 semanas, e vá ver os campos brancos e as pessoas aflitas. Se desapegue. Aquilo que toma sua atenção, toma seu tempo, deixe só por 2 semanas no ano. Eu não peço mais que isso para você. E vá ver de perto. Pessoas que não podem confiar nos seus planos médicos porque não têm. Pessoas que não podem confiar nos seus médicos porque também não têm. Pessoas que podem confiar somente em Deus, e isso é muito bom. Que aí quando nós confiamos em Deus, Deus fala, fica tranquilo que eu estou cuidando. Fica tranquilo que eu estou ao lado. Irmãos, se prepare para isso. Você pode ir para lá, para Pai Pedro, você pode ir para a África. Viagem missionária é o que não falta. Você pode ir para qualquer lugar. Se você falar, Fabiano, foi muito ruim, não tem problema, eu te reembolso. Eu te reembolso. Parcelado, tá, irmão? Parcelado, porque seminarista, o negócio é tenso. Mas eu te reembolso, meus irmãos. Eu queria concluir estimulando a igreja a participar, de ter essas experiências com Deus. Um tempo de você parar, largar tudo e falar, Senhor, eu queria andar, lá nós aprendemos, eu queria andar seguindo a poeirinha dos seus pés. Eu quero realmente seguir os seus passos, sem pensar em mais nada. É isso que eu quero. E as pessoas, lá o pastor falava que a gente tem que estar próximo de Jesus, a ponto da poeira que sai da sandália dele sujar toda a nossa roupa. É assim que o cristão ele tem que acompanhar. Se você quer usar esse nome cristão, se você quer se denominar cristão, você precisa então ser mais parecido com Cristo. E eu preciso ser mais parecido com Cristo. E a igreja cristã brasileira, ela precisa ser muito mais parecida com Cristo.
Porque se nós não formos parecidos com isso, com esse relato que está aqui nessa palavra, a gente pode mudar a placa para clube. Vira clube. Clube de entretenimento, pessoas que gostam de um assunto em comum, clube de filosofia, clube de discussão. Irmãos, a igreja cristã, ela precisa se envolver cada vez mais. E eu louvo a Deus por essa igreja local, agora falando da igreja presbiteriana de Jundiaí, porque nós temos visto um despertar, e eu disse no começo, eu fui sozinho na primeira viagem, e quando eu cheguei aqui para mostrar, talvez algumas pessoas falaram, lá vai o Fabiano querer mostrar que fez alguma coisa. Não, eu sempre quis estimular você. E Deus, Ele vai ouvindo as nossas orações, e 9 pessoas foram agora. E eu sei que essas pessoas não vão conseguir não ir mais. Falar, não, eu fui uma vez, já está bom. Não dá. Vocês vão, converse com elas. Vocês vão ver que elas estão estranhas. Fala, rapaz, está meio estranho. Tão estranhas. Porque ver Deus fazer, jorrar 50 mil litros de água doce, não é todo dia que a gente vê. Aliás, muitos aqui nunca nem viram um poço, né? Acho que a maioria nunca viram um poço. A gente brincava, né? O Gersinho, a primeira viagem do Gersinho, a gente mostrava, Gersinho, está vendo aquela vaca? É dali que vem o leite. Aí a gente foi brincando. O Gersinho aprendeu, né, Gersinho? Muita coisa. Foi uma bênção para o Gersinho também. E, meus irmãos, se você vê os nossos jovens evangelizando, vê os nossos jovens entrando numa casa de uma pessoa que eles não conhecem para falar de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é uma experiência que marca a vida de um crente. Aí talvez você me fale, Fabiano, mas eu não consigo ir para um lugar desse. Você não precisa ir para um lugar desse. Você pode fazer isso aqui em Jundiaí. Aliás, deve fazer da mesma forma que Jesus. Jesus não fazia isso de forma constante. Então, você vai estar em Pai Pedro uma vez por ano, um mês por ano, e os outros 11 meses você está aqui evangelizando. Fica tranquilo. Você tem espaço para evangelizar também. Você tem espaço para seguir a Jesus e ser mais parecido com Jesus. Agora, meus irmãos, fica a dica. Se você quer realmente ser reconhecido como um cristão, ande como um cristão. Siga os passos de Jesus Cristo. Não apenas uma teoria, não apenas uma religião, mas siga na prática, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Olhe o que o mestre fazia e fala, Senhor, eu quero fazer igualzinho. Me ajuda a ser mais paciente com essas pessoas do meu trabalho e olhar para a aflição que elas têm enfrentado e olhar com um olhar de misericórdia. E Deus me ajuda, de alguma forma, a ter amor por essas pessoas. Irmãos, a gente tem falado sobre isso, eu acho que o pastor tem falado sobre isso também. Amar as pessoas não é questão de sentimento, mas é questão de decisão. Você se compadecer das pessoas não é questão de sentimento, mas é questão de decisão. E quando a palavra diz que Jesus se compadecia, então você fala, Senhor Jesus, eu decido a partir de hoje me compadecer. É uma atitude, é uma ação. O sentimento vem, meus irmãos. Deus é tão bom que até isso Ele faz. O sentimento vem depois. Mas são decisões. Então, se você quer usar o nome cristão, eu pertenço a uma igreja cristã, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja cristã, genuinamente cristã, eu não tenho dúvidas disso. Você quer continuar sendo cristão, comece a dar mais valor a esse nome, comece a buscar mais, ser parecido com Jesus Cristo. Irmãos, isso serve para mim, orem por mim, porque se ser pastor é aquilo que eu vi lá, eu preciso me converter ainda. Então orem por mim, nós que estamos no último ano do seminário, é uma época muito complicada, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Né? Não sabemos. Será que é para Pai Pedro que nós vamos? Será que é para a Europa que nós vamos? Será que é para Jundiaí? Será que é para o Afeganistão? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos, e nós oramos todo dia para sempre ter em mente, é que a seara tem um dono. E esse dono, Ele é Senhor dessa seara. Irmãos, que o Senhor Jesus seja Senhor da vida de cada um. Não apenas uma teoria, mas uma prática. Que vocês possam ser verdadeiros seguidores de Cristo, assim como eu me esforço todos os dias para ser seguidor de Cristo, e que a poeira da sandália de Jesus chegue a sujar as suas roupas, de tão perto que vocês estão de Jesus Cristo.